Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de literatura e vamos continuar vendo as características da narrativa de aventura. Lembrando, a gente já leu um texto, lembra logo no começo do capítulo, sobre narrativa de aventura e hoje vamos dar continuidade a esse estudo, tá? Eu vou mostrar alguns conceitos, alguns outros exemplos de narrativa de aventura e naquele mesmo esquema, compartilhando aí a tela com vocês, tá ok? Então vamos continuar a nossa aula de narrativa de aventura, aula de literatura. E eu coloquei logo aí na capa do PowerPoint dois livros clássicos de aventura, né? Alice no País das Maravilhas e As Aventuras de Tom Sawyer. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas Aventuras de Tom Sawyer, mas Alice com certeza todos conhecem, já assistiram ao desenho ou ao filme, certo? Então vamos começar conceituando. Narrativa de aventura é onde aquele personagem principal ele vai viver aquela peripécia, aquela aventura, né? E a gente vai acompanhar isso. Então ele vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar desafios, para no final das contas ele ver que ele tem coragem, ele vê que ele tem força, né? Normalmente a gente encontra esse tipo de narrativa também em filmes. Eu botei aí o gifzinho até do Up, o filme Up Altas Aventuras, né? Onde esse garotinho que é escoteiro, ele vai viver altas aventuras com esse senhorzinho que ele vai lá ajudar, que ele quer. Sabe qual é o objetivo dele? Ele quer o último broche para ele ser coroado lá no dia do clube de escoteiros, né? Quem já viu o filme sabe. Então, ele vai passar por diversas aventuras junto com esse senhor, vai aparecer animais, vai aparecer vários tipos de desafios e obstáculos onde eles têm que vencer, né? Isso acontece também em Alice no País das Maravilhas, onde ela vai parar num lugar totalmente novo, ela vai conhecer personagens totalmente inusitados, fora daquele negócio convencional que nós estamos acostumados do dia a dia, né? Os cenários, eles também são bem diferentes, e aí nós temos vários exemplos. Nós temos 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne, temos as aventuras de Tom Sawyer, Alice no País das Maravilhas, temos as Crônicas de Nárnia, temos vários, O Mágico de Oz, e aí tanto na literatura quanto nos filmes a gente tem vários exemplos, né, de narrativas de aventuras. Olha só, as sequências na narrativa de aventura, ela é composta por 4 elementos, tá? O primeiro, que é a situação inicial, onde vai ser apresentados os personagens, o cenário, né? Eu já disse que o cenário, ele começa de uma forma harmoniosa, depois ele vai mudando, né? De acordo com a aventura que esse personagem vai vivendo. Temos o conflito, que faz parte da história, porque é através do conflito que ele vai atingir seus objetivos, né? E aí a gente chega ao clímax. Clímax é o momento de maior tensão da história, porque logo depois do clímax, que é o momento de maior tensão, a gente vai para o desfecho da história, que aí tudo se acalma para encerrar o livro, para encerrar o filme. A gente tem isso até dentro dos filmes, tá? E aí eu botei a ilustração do filme, do desenho animado do Pinóquio, onde ele entra aí na baleia, né? Pinóquio também passa por diversas aventuras, diversos personagens diferentes, diversos cenários diferentes. E o último desafio dele, o momento mais alto ali do filme, para que depois tudo se encerre e ele vire um menino de verdade, né? É quando ele encontra aí com essa baleia, que ele vai fugir dessa baleia, né? Não sei se todos já viram o filme, recomendo muito, tá? Então, essas são as partes essenciais de uma narrativa de aventura, esses 4 elementos, tá? Situação inicial, conflito, clímax e o desfecho, que é a conclusão. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de narrador que nós temos aí. E aí, não só nas narrativas de aventura, mas nós temos em todos os textos, tá? Então, o narrador é aquela pessoa que vai contar a história, né? Porque narrar já é contar uma história. Então prestem atenção, já falei com vocês. Autor é diferente de narrador. O autor é aquele que escreve, tá? O escritor. E aí ele vai criar um tipo de narração, que é como ele quer que essa história seja contada. Tem um objetivo para que ele escolha o tipo de narrador que ele quer, tá? O narrador, ele pode ser em primeira pessoa, onde ele vai contar as experiências dele a partir da primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Sabe? Na conjugação verbal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então,
A primeira pessoa do singular é o eu, então ele vai contar nessa primeira pessoa. Eu fui, eu vivi, eu senti, eu tive medo. E quando o narrador fala, fiquei apavorado quando vi tal coisa. Olha só, fiquei, você já sabe que sou eu que fiquei, tá? Então a gente já tem aí marcas de primeira pessoa no texto. Eu vou botar mais pra frente um textinho onde a gente pode ver isso daí mais claro. Então, olha só, o narrador personagem ele só conta o que aconteceu com ele. Ele não sabe do que o personagem secundário que está ali envolvido na história com ele está pensando. Ele não sabe. Ele só sabe o que ele estava pensando. Tá ok? Já o narrador observador, ele vai estar de fora da história, ele não é personagem, ele vai ficar vendo o que está acontecendo com esses personagens. Então, ó, o Pedro chegou à escola. Quando chegou à escola, ele percebeu que esqueceu o estojo. Tentou ligar para a mãe, mas a mãe já tinha saído para o trabalho, tá? Eu estou contando o que está acontecendo na cena que eu estou vendo. É como se eu, o narrador, visse aquela cena acontecendo. Pedro chegando à escola, esquecendo o estojo, ligando para a mãe dele, entendeu? Eu não estou dentro da cabeça do Pedro. Eu já não posso falar dos sentimentos que Pedro está tendo, que o Pedro está sentindo, tá? Eu só posso contar o que eu vejo. Então, mais pra frente, eu vou botar um textinho aí que a gente vai ver também quando isso acontece no texto, as marcas disso no texto, que dá pra gente perceber só de ler, tá ok? Outra coisa, eu posso ter os dois narradores ao mesmo tempo sem problema algum. Tô contando lá em terceira pessoa, daqui a pouco, pum, dou espaço pro Pedro falar. A gente vai ver isso, que também ocorre muito isso em textos. Se vocês estão acostumados a ler livros, vocês já devem ter percebido, tá? Agora eu trago um trechinho aí pra gente ver um pouquinho quando o narrador ele é personagem, tá? A partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com a obstinação. Quis dormir novamente. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir sem falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então, olha só, nesse texto, logo no início, a gente já tem aí, ó, acordei pela madrugada. Quem acordei? Eu. Então, eu tô contando a história que eu estou vivendo. Eu sou o narrador personagem, tá vendo aí? Então, a todo momento no texto, ela vai fazendo ações em primeira pessoa. Dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, penteei-me, tá? Apesar dessa estrutura, a gente consegue ver que está na primeira pessoa. Ela está falando dela mesma, que ela se penteou, que ela lavou o rosto. Já nesse texto aqui, o narrador, ele é um observador. Ele não está participando da história e a gente vai ver isso agora. Olha só. Aos 14 anos, Miguel Strofe, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Então, olha só, vocês perceberam que nesse texto aí, o narrador está de fora, contando o que acontece com esse personagem, com Miguel, que ele estava acostumado com a vida ali, que ele era muito resistente, que ele aguentava noites sem dormir, sem comer, porque o pai tinha ensinado isso tudo a ele. Então, assim, ele está contando em terceira pessoa, não está participando da história, tudo bem? E por hoje é só. Eu quero deixar agora no último slide vocês vendo um trailer, tá? Do filme A Viagem ao Centro da Terra,
que é uma narrativa de aventura. Quem não conhece, vale a pena assistir, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Depressa! Quero chegar em casa antes do anoitecer. Oi, dá pra ir um pouquinho mais devagar? É só uma leve tempestade. Tio Trevor! Entra aqui! Cuidado! Ah! Presos? Estamos presos aqui? Não se preocupem, direção é o meu sexto sentido. Cuidado! A gente ainda tá caindo! Vamos, pessoal! Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o centro da Terra. É inacreditável. Abaixa! Vivam a aventura. A temperatura tá subindo rápido. Quanto tempo temos? 48 horas, talvez menos. Sintam a emoção. Entrem. Vou na frente. Melhor a gente agarrar em alguma coisa! Aquele lado! É lava. Tá se aproximando. Mesmo planeta. Um mundo diferente. Nunca vi um dinossauro antes! Não em carne e osso! Brendan Fraser. Viagem ao centro da Terra. O filme.